pessoal! Bom, hoje vamos falar um pouco ainda sobre o raciocínio lógico, tá? Então, tautologia, contradição e indeterminação, certo? O que é e como é que se apresenta isso numa prova, certo? Numa prova de concurso. Então, ó, tautologia, contradição e indeterminação, certo? Bom, o que significa cada termo? O que significa esses termos? A tautologia é se o resultado ou a solução final apresentar somente verdadeiro. A contradição é se o resultado ou a solução final apresentar somente falso. Bom, então uma das coisas que aparecem muito em prova é a palavra contingência, certo? Que é a mesma coisa de indeterminação, ok? Então, como essa palavra contingência aparece mais, algumas provas de concurso colocam o nome indeterminação, porque não é uma palavra que é muito usada em raciocínio lógico, certo? Mas é a mesma coisa, é quando no final você tem, o nome já está dizendo, indeterminação, ou verdadeiro ou falso, ok? Então, essas são alguns termos usados em algumas questões de concurso, certo? E agora a gente vai responder essa questão da prova da Fundatec 2018 da Prefeitura de Santa Clara do Sul, Rio Grande do Sul, para assistente administrativo. E ela dizia o seguinte: para responder a questão, considere a seguinte lista de símbolos lógicos denominados de conectivos. Bom, e aí geralmente as questões da Fundatec, da banca da Fundatec, ele diz o que significa cada termo, certo? Mas aí, lógico, cada conectivo você tem que ir para a prova sabendo, certo? Então, ele diz aí que a seta representa o condicional, que o chapeuzinho representa a conjunção, o Vzinho representa a disjunção inclusiva, o tracinho ou o tio representa a negação, mas lógico que isso aí você tem que ir sabendo para a prova, ok? Então, as seguintes fórmulas proposicionais, e aí ele dá 3 fórmulas, são respectivamente. Então, ele dá 3 fórmulas e através dessas 3 fórmulas eu tenho que achar o que é indeterminação, o que é tautologia, o que é contradição, certo? Então, a gente vai pegar uma tabelinha, certo? Como eu faço sempre nas questões de raciocínio lógico, e aí a gente vai vendo que cada um se encaixa, ok? Essa primeira tabela, certo? Eu coloquei com vocês, eu quero achar o não P, ok? Bom, vocês podem ver que a questão só tem P, então se só tem P, P deve ser verdadeiro ou falso, ok? Ele não pode ser outra coisa. Então, ó, eu começo com verdadeiro ou ele vai ser falso, certo? Então, sempre nas nossas questões, vamos tentar sempre colocar o falso como vermelho, certo? Para ficar melhor de visualizar. Bom, o não P é o quê? É o que não acontece em P. Então, eu vou negar P, ok? Então, se aqui é verdadeiro, eu vou negar, então ele vai ser vermelho, né? Ele vai ser falso. E eu vou negar o falso. Se eu nego o falso, ele é verdadeiro. Lógico, eu tenho que aí, pessoal, eu tenho uma indeterminação, ok? Ou uma contingência. Ou ele é verdadeiro ou falso no final. Então, aí eu tenho uma indeterminação, ok? Vamos para o segundo. Bom, pessoal, nessa segunda situação, ele tá com o Vzinho. O Vzinho quer dizer o quê? Ou, certo? Então, quando acontece o ou, ele vai ser pelo menos um verdadeiro, ele vai ser verdadeiro. Então, ó, eu tenho verdadeiro e tenho verdadeiro. Logo, se eu tenho verdadeiro nas duas situações, eu tenho uma tautologia, ok? Bom, aqui na terceira tabela, eu tenho novamente, ó, tô na terceira fórmula que ele colocou na questão, é P e não P, certo? A primeira é P ou não P, que a gente já colocou. Agora eu quero P e não P. Bom, então nessa terceira tabela eu tenho o quê? Eu tenho P e não P, ok? Então P só podem ser duas situações, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso, ok? Bom, se é P e não P, eu quero negar agora P, né? Então, se eu for negar verdadeiro, logo será falso, ok? Eu vou negar o falso, então vai ser verdadeiro. Logo, o meu resultado final é falso. É falso. Então, pessoal, quando eu tenho o quê? Quando eu tenho no resultado final
falso, falso, o que é que eu tenho? Uma contradição. Então, a alternativa correta é indeterminação, tautologia e contradição, certo? Indeterminação, tautologia e contradição. Resposta correta, letra B, na questão da Fundatec 2018, certo, pessoal? Bom, espero ter ajudado vocês mais uma vez. A gente fica por aqui. Não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal e deixa o sino ativado para chegar a notificação de vídeos novos na sua casa. Por hoje é só, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.